Olá a todos, eu sou a Amanda Sanches e vim apresentar para vocês nesse vídeo o nosso projeto integrador número 5 da Univesp, que tem como título Jogo Investigativo Interdisciplinar. O nosso grupo é composto pelos integrantes Amanda Andrade Valero Sanches, Carolina Fernandes Costa, Diana Alves de Jesus, Luiz Henrique Mariano de Araújo e Mara Cardoso Machado. Antes de começar a falar sobre o nosso projeto em si, é preciso falar de como a gente consegue identificar um problema, que é usando como base um dos princípios da Univesp, que é o Design Thinking, que tem como os principais objetivos: ter empatia, definir o problema, idealizar uma solução, prototipar uma solução e testar essa solução. Ou seja, como princípio básico, a gente tem que ouvir, criar e implementar. Com isso, nós fomos atrás de uma escola daqui da Zona Leste da cidade de São Paulo, a fim de conversar com educadores, com professores de diversas disciplinas para identificar um problema. E o problema identificado pelo nosso grupo foi como solucionar um problema a partir da interdisciplinariedade em jogos colaborativos, o que casou totalmente com o tema norteador proposto pela Univesp para esse PI, que é jogo interdisciplinar. Então, a gente, junto com esses professores, conseguimos identificar que os alunos têm uma dificuldade de aprender através de jogos colaborativos e através da interdisciplinariedade, que é a junção de várias disciplinas juntas para aprender uma só coisa. Com isso, ouvindo e identificando um problema, a gente tem que criar a nossa solução. Então, a gente foi nessa escola, que é a EMF José Querino Ribeiro, na Zona Leste, a fazer um plano de aula com os alunos do 6º ano do ensino fundamental. A intervenção é elaborar um jogo interdisciplinar e investigativo, onde os estudantes pudessem trabalhar de forma conjunta, um jogo de colaboração, utilizando os conhecimentos já adquiridos anteriormente, ou seja, os conhecimentos prévios e as habilidades das disciplinas que eles estavam vendo nesse momento. E uma das habilidades desenvolvidas e matérias que a gente tem que aplicar nesse 6º ano do ensino fundamental, segundo a BNCC, são dos povos indígenas. E o nosso grupo escolheu o povo Yanomami para ser o principal objetivo desse plano de aula. Como assim? Então, o objetivo desse plano de aula é criar um jogo, onde eles vão desvendar mistérios para descobrir de uma forma lúdica a história de um povo indígena, utilizando quais matérias? Geografia, história, língua portuguesa e matemática. A matemática ela vai ser usada a lógica dela, porque eles vão receber envelopes com códigos para serem desenvolvidos através dessa matemática. Em cada código eles desbloqueiam uma caixa. Cada caixa contém uma dica para eles descobrirem o objetivo final, que é o povo Yanomami, conhecer a história desse povo. E cada caixa representa uma das outras disciplinas: geografia, português e história. Quais são as etapas? Dividir os alunos desse 6º ano em grupos, depois expor as caixas nas bancadas e entregar os cartões, os envelopes, com os códigos para eles decodificarem a mensagem. Depois de decodificado, os alunos vão receber essa caixa, abrir e entender quais são essas dicas. Logo mais eu mostro para vocês o que tinha dentro das caixas, o que fizeram eles entender quais eram as dicas e solucionar o mistério. Depois de todos terem decodificado a mensagem, descoberto o que tinha dentro das caixas, encaixando o quebra-cabeça, o professor juntou todas as informações e repassaram a história final, que era o contexto do povo Yanomami e as suas batalhas, sua cultura e suas principais características, a fim de inspirar tanto o educador quanto o aluno a conhecer mais a cultura indígena do nosso povo originário brasileiro. Agora, vou mostrar algumas imagens de como foi o processo de aplicação desse plano de aula. Temos aqui a nossa integrante Carol, levando as caixas para a escola. Uma das caixas era território e clima, fazendo alusão à geografia. Dentro dessa caixa tinha vários componentes, como mapas, imagens da Amazônia,
o envelope contendo uma peça do quebra-cabeça que formava a palavra Yanomami. Aqui tem alguns alunos tentando localizar os Yanomamis dentro desse mapa. Um mapa de MDF para que a coisa seja um pouco mais tátil e eles possam identificar o território brasileiro e as suas regiões. Aqui tem um exemplo de comida local, né? Porque lá tem bastante rio, dá para pescar, e aí usamos como exemplo essa cesta com os peixes dentro, assim também com o tipo de alimentação com essa cesta com mandioca. Além disso, colocamos flecha e um livro sobre o Brasil. A nossa segunda caixa era de cultura e ancestralidade, representando a história. Nisso a gente colocou um cipó e uma peteca, de origens indígenas também. Assim como a representação de uma mandala, de um cocar e de um vaso de cerâmica, todos inspirados na cultura indígena. Vale ressaltar que nenhum deles é um objeto, um artefato indígena de verdade. Além disso, colocamos imagens de como essa etnia se caracteriza com seus enfeites, suas roupas e como que funciona a sua maloca indígena, a sua residência. Por fim, a última caixa era de língua e comunicação. Ela representava o português, a língua portuguesa. E aí a gente colocou trechos do livro Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que é um indígena Yanomami, assim como algumas imagens com a legenda dessas imagens em própria língua Yanomami. Além disso, a gente colocou o próprio livro da Queda do Céu, do Kopenawa, e outros livros de origem indígena, não Yanomami, mas que faz alusão também à cultura indígena no geral, como, por exemplo, o Coisa de Índio, do Daniel Munduruku. Aqui é um exemplo de como ficou depois que eles abriram todas as caixas, pegaram os envelopes com o quebra-cabeça e conseguiram montar a palavra Yanomami. Mais um exemplo de como estava na caixa. Aqui é o cartaz, porque eles receberam no começo da atividade um envelope. Cada envelope continha uma numeração, e essa numeração, através da lógica matemática, era decodificada. O exemplo, e aqui já respondido pelos alunos. Uma imagem de como foi a implementação desse plano de aula, e aqui junto ao professor de geografia, que ajudou a gente nessa implementação. Nosso grupo concluiu que através de um jogo colaborativo em conjunto, eles conseguem desenvolver melhor as habilidades deles. Assim como diz vários autores que a gente consultou, como Piaget, Vygotsky e Edgar Morin. Então, através dessa pesquisa que fizemos, conseguimos montar esse plano de aula e conseguimos confirmar a nossa hipótese de que os alunos conseguem aprender melhor através de um jogo e através da interdisciplinariedade. Juntos eles conseguiram entender que várias disciplinas podem ser usadas de uma forma só para aprender e para trazer um conhecimento novo para eles.